Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui, né, ao nosso mais novo formato, né, das aulas de biologia, né? Passei esse período agora do nosso recesso, né, estudando algumas formas de melhorar um pouco a qualidade da nossa aula, iluminação, cenário, som e, claro, o formato da aula, tá certo? Então, é muito importante que vocês deem o feedback de vocês, né, de como tá essa aula, tá? É a primeira vez que eu tô gravando nesse formato com um microfone novo, né, câmera nova, enfim, tudo novo aqui, tá? Para sempre tentar trazer o melhor aí para vocês, tá certo? Então, depois que terminar essa aula, avaliem tudo, tá? Qualidade de imagem, a qualidade da própria resolução dos slides, da letra dos slides, tamanho de letra, qualidade do som também, se tá alto, se tá baixo, beleza? Então, é importante esse feedback. Nesse vídeo, né, nessa aula que a gente vai começar hoje, é um assunto de répteis, tá? Lembrando, a gente está falando do filo dos cordados e agora a gente chegou na classe dos répteis, classe Reptilia, tá? Então, vamos lá para as principais características, fisiologia, classificação e reprodução, como a gente vem fazendo, né, as outras aulas. Tudo bem? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa saber: características evolutivas dos répteis, tá? O que é que tem de diferente nesse grupo que torna ele um grupo evolutivamente mais adaptado do que o grupo anterior, né? Lembrando que a gente está comparando aqui agora com os anfíbios, né? Anfíbios a gente comparou com peixes, répteis a gente compara com anfíbio. Então, olha essa primeira característica daqui. Na primeira característica, a gente já encontra aqui, ó, independente de água para reprodução. Lá nos anfíbios, a gente viu que os anfíbios, né, mesmo apresentando um adulto em que o seu desenvolvimento, né, o seu crescimento, sua vida é fora da água, aquele anfíbio adulto ele depende da água para sua reprodução e para o desenvolvimento dos seus filhotes. Aqui nos répteis a gente já vê logo de cara a primeira diferença. Não depende da água para reprodução. Logo, esses indivíduos aqui, você consegue encontrar eles em ambientes secos, ambientes de terra firme, né? Ambientes longe da água, tá? Além disso, né, quais são as outras características, né, que permitiu definitivamente a conquista desses animais no ambiente terrestre? A próxima característica aqui, ó, pele seca, sem glândulas e corneificada, né? O que significa isso, corneificada? Significa que tem muita queratina, tá? A epiderme desses animais, né? A epiderme desses animais é riquíssima em queratina, beleza? Então já vá comparando aí com os anfíbios, tá? Pele seca dos répteis, pele úmida dos anfíbios. Sem glândulas nos répteis, rica em glândulas nos anfíbios. Corneificada, queratinizada, né? O que é a queratina? É uma proteína fibrosa impermeável à água, tá? Impermeável à água, impermeável a outras substâncias, coisa que a gente não encontra lá no grupo dos anfíbios, tá? Próxima característica aqui, ovo amniótico, tá? A partir daqui, a partir desse grupo, todos os outros animais são classificados como amniotas. O que são animais amniotas? São animais que apresentam o ovo amniótico, o ovo que apresenta esse anexo embrionário aqui, chamado de âmnion, tá? O que é um âmnion? O âmnion é uma bolsa cheia de líquido que protege aquele embrião contra choques mecânicos e protege aquele embrião contra a desidratação. Então veja, se é um grupo que representa a conquista definitiva do ambiente terrestre, esses animais têm que ter características que vão permitir essa conquista no ambiente terrestre, tá? Então, além dessa questão do ovo amniótico, a gente tem aqui a casca membranosa ou casca calcária, onde essa casca ela vai reduzir a perda de água. Reduzir a perda de água por evaporação, tá? Então veja, você tem um âmnion que evita a desidratação e ainda tem a casca que evita mais ainda a desidratação, tá? Além da presença dessas outras estruturas aqui, desses outros anexos, né, como o saco vitelínico e o alantoide, tá? Saco vitelínico, lembra lá de embriologia. Saco vitelínico é um anexo embrionário que vai permitir a nutrição daquele embrião quando ele estiver fora do corpo da mãe,
E o alantoide é um anexo embrionário que vai ter o acúmulo de excretas nitrogenados daquele embrião durante o seu desenvolvimento, beleza? E aqui a última característica, né, que não é novidade, é a característica que a gente já viu lá nos anfíbios, né, nos peixes também, são animais ectotérmicos, ou seja, a sua temperatura ela vai variar de acordo com o ambiente. Se o ambiente está frio, sua temperatura interna está fria. Se o ambiente está quente, a sua temperatura interna está quente. Tudo bem? E aí, essas são as características gerais, né? Vamos para a classificação. Quais são os diferentes grupos, né, dentro dos répteis? Lembrando, Filochordata, classe Reptilia, que é a classe dos répteis, ordem, agora, primeira ordem Squamata. Nessa ordem Squamata, a gente encontra aqui, ó, as serpentes e os lagartos. Tem várias características, tá? Só que aqui eu quero aquela que se destaca mais, aquela que define ordem Squamata. Essa característica daqui. Corpo coberto por escama. Certo? Aquelas placas queratinizadas, né? Aquela epiderme queratinizada, agora ela é diferenciada também nessas escamas que revestem o corpo desses animais, tanto dos lagartos quanto das serpentes. Tudo bem? Então, ó, escama não é somente de peixe, né? Você vê aí que répteis também apresentam escama. Então, só alguns exemplos, né? Só para a gente conhecer mais esse grupo aqui dos répteis. Veja, jiboia, piton e sucuri. Esses três tipos de serpente são chamadas de serpentes constritoras, ou seja, são aquelas serpentes que não vão apresentar a peçonha, e a forma como essas serpentes vão se alimentar é através da constrição, ou seja, ela vai pegar aquela presa, vai se enrolar na presa e vai impedir aquela presa de se respirar. Beleza? Tem gente que acha que ela tá estrangulando, né? Tá quebrando os ossos da presa. Veja, o objetivo dela é apertar o corpo daquela presa para poder impedir a respiração e aquela presa morrer. Tá? O objetivo não é sair quebrando os ossos, não. Claro que, dependendo da força que ela exerça, né? Pode quebrar, sim, alguns ossos da sua presa. Tranquilo? Aí aqui a gente já tem as serpentes que são serpentes que apresentam peçonha, tá? O que é uma peçonha? Uma peçonha é uma toxina que pode ser injetada, inoculada em uma presa, em outro organismo, tá? Então as anteriores, essas aqui, são as constritoras e essa daqui são as peçonhentas. Então veja que tem vários tipos aqui de serpentes peçonhentas, tá? A cascavel, a surucucu, a jararaca. O que é isso que eu botei entre parênteses aqui? O gênero Crotalus, Lachesis e Botrops. Por que eu coloquei esses nomes aí de gênero? É porque a gente precisa saber para a prova, veja. Aí vem um pequeno detalhe, né? É interessante você saber o gênero, pelo menos dessas três, Crotalus, Lachesis e Botrops, porque existe o soro antiofídico. O que é o soro antiofídico? É o soro que é dado para aquelas pessoas que tiveram um acidente com uma dessas serpentes. Então, por exemplo, se você levou uma picada de uma cascavel, qual é o soro que deve ser dado para aquela pessoa que levou uma picada da cascavel? O soro anticrotálico. Se você teve uma picada aí da surucucu, soro laquético, né, ou antilaquético. Jararaca, soro botrópico ou antibotrópico. Beleza? Então, é interessante você saber pelo menos esses três por conta do nome do soro. Beleza? Aqui a gente tem a coral verdadeira e aqui a falsa coral, tá? Veja, a peçonha da coral verdadeira, ela é muito letal, ela é muito perigosa. Já a peçonha da falsa coral, ela já é mais, né, mais levezinha, claro. Machuca, faz mal, só que ela é mais leve, tá? Então perceba aqui que essa falsa coral, ela imita a cor da coral, exatamente para alertar a possíveis predadores que a peçonha, para fazer a relação, né, daquela falsa coral com a coral verdadeira. Aí existem algumas diferenças, né? Por exemplo, ó, olha aqui na imagem. Padrão de cor. As duas vão apresentar vermelho, preto e branco. Mas observa aqui, olha a diferença da disposição da cor, né? Eu costumo falar aqui do preto. Olha o preto. Toda linha preta na coral verdadeira, ela está associada
a brancas, ó. Todo preto está entre branco. E na falsa coral, ó, você tem o preto entrando em contato com o branco e com o vermelho. É assim uma forma que você vai identificar se é verdadeira ou se ela é falsa. Uma outra forma também de você identificar é porque é o seguinte, esses anéis que tem aí na coral verdadeira, ela envolve o corpo daquele animal inteiro. Já da falsa coral, não. A parte de baixo do corpo da falsa coral é liso. Tá? Então, se você pegar a serpente e ver, quer dizer, não pega a serpente não, né? Porque, enfim, você pode ter acidente, né? Se for uma verdadeira, você tá lascado, né? Se você vê uma das duas aí, você não faz nada. Você se afasta, né? Chama o IBAMA, chama um biólogo para poder fazer o manejo daquela serpente. Também não mata a bichinha, não. Tá? Ela tá ali no habitat natural dela, a gente que invadiu. Tá bom? Então, caso, né, ela esteja virada, a falsa coral, você vai ver que ela é lisa, tá? E aí, por ser lisa, você identifica... também uma das formas de identificação, tá? Grossura da faixa, ó. A faixa branca é fina na verdadeira e a faixa branca é grossa na falsa coral. Então, isso é mais fácil de você observar de longe, né? E, por fim, a gente tem aqui a cobra. Popularmente, as pessoas chamam tudo isso daqui que eu mostrei para vocês de cobra. Mas cobra, gente, é somente um gênero de serpente, tá? Que é o gênero Naja. Então, a Naja, a gente pode chamar ela de cobra, porque é o nome dela, tá? Popularmente a gente chama tudo de cobra, mas não é o correto. O correto é chamar tudo de serpente, beleza? A Naja, inclusive, que teve um acidente recentemente, né? Aqui no Brasil, que caiu aí na mídia sobre o tráfico de animais, tá? Porque essa serpente, essa cobra, ela não é natural daqui. Opa, o microfone. Mais alguns detalhes aqui a respeito dessa... Deixa eu ajeitar aqui o microfone. Pronto. Mais alguns detalhes aqui a respeito das serpentes, tá? Aquelas três principais, que são mais comuns, que inclusive a gente encontra até aqui em Pernambuco, tá? Botrops, Crotalus e Lachesis. Jararaca, cascavel e surucucu, tá? Mais pro interior, sem sertão, né? Em área de mata. Na verdade, qualquer região do Nordeste a gente consegue encontrar bastante essas serpentes em área de mata, tá? Aí a jararaca apresenta cauda lisa, a cascavel ela apresenta um chocalho, um guiso, né? Na ponta da sua cauda, e a surucucu ela vai apresentar as escamas eriçadas, tá? Então, outra forma também de você identificar uma dessas três principais serpentes peçonhentas é olhando a cauda dela, tá? Outra forma também de você identificar é a presença dessas fossetas aqui, ó. Fosseta L'Oreal, né? Que são essas, como se fosse o nariz, mas não é o nariz, tá? Porque o nariz ele é aqui na frente, a fosseta L'Oreal ela tá aqui do lado, é mais para lateral, né? Dessa serpente, ela é mais aberta. Qual o objetivo dessa fosseta L'Oreal? Fosseta L'Oreal já caiu em prova, tá, pessoal? Qual o objetivo da fosseta L'Oreal? Essa fosseta L'Oreal aqui, ela serve, tá? Como um sensor térmico, tá? Como assim um sensor térmico? Ele, através desse sensor, através dessa fosseta L'Oreal, as serpentes conseguem identificar a sua presa pela temperatura corporal dessa presa. Por isso que as serpentes, elas conseguem elas só se alimentam de organismos que são endotérmicos. Elas não enxergam bem. Tá? Então elas conseguem enxergar através daquela temperatura. Então, animais de corpo frio não vai aparecer para a fosseta L'Oreal. Agora, a ave, um mamífero, né? Um animal de corpo de sangue quente, né? Um animal endotérmico, é detectado por essa fosseta L'Oreal. Tá? Então, função da fosseta L'Oreal ser um sensor térmico que auxilia aquela serpente na captura da presa. Tudo bem? Isso aqui já caiu em prova também, não na UPE, tá? Mas já caiu em outros vestibulares que tem o perfil da UPE, tá? Que é o tipo de dentição das serpentes. Então veja, são 4 tipos de dentição. Deixa eu aumentar aqui para ficar melhor para a gente. Pronto. A dentição áglifa, opistóglifa, solenóglifa e proteóglifa. Nome feio, né? Um monte de nome aqui, mas vamos lá. Vamos ver o desenho. O que é que esses 4 tipos de dentição têm de diferente? O que esses 4 tipos de dentição têm diferente é a posição da presa. Por exemplo, as serpentes que são áglifas são serpentes que não vão ter um dente diferenciado, tá vendo? Ó?
não vai ter uma presa diferenciada. É tudo do mesmo tamanho. E aí, se ela morder, a mordida dela fica desse jeito. Opistóglifa, essa daqui. O que é uma opistóglifa? Nessa opistóglifa, a presa, tá? Lembrando que esse dente maior, essa presa, é ela que está associada à glândula de peçonha, tá? Então, quando ela injeta, ela perfura essa presa no corpo do animal. É através dessa ferida que essa presa faz que a peçonha penetra, tá? Então, veja, essa presa tá na parte de trás da boca desse animal. Então, quando ocorre a mordida, olha aqui esse pontinho como é um pontinho maior, tá vendo? Aqui todos os pontinhos têm o mesmo tamanho, tá? Porque tem o mesmo tamanho, porque não tem uma dentição diferenciada. Aqui tem uma dentição diferenciada, ou seja, aquele de trás é um pouco maior. Opistóglifa. Proteróglifa. Veja que a presa está na frente, tá vendo? A presa como está na frente, aquele pontinho da mordida maior vai estar lá na frente, tá? Aí vai ter esse formato aqui na mordida. Já a solenóglifa, tá? Já essa solenóglifa daqui, perceba que a presa dela também é na frente, só que é uma presa maior se comparada às outras, né? Vamos comparar essas duas aqui, ó, que tem a presa na frente. É maior e essa presa daqui, tá? Essa presa, olha pra mim, ela faz isso, ó, ela se mexe. Então, quando a boca do animal tá fechada, a presa ela tá retraída. Quando aquele animal vai morder, né? Ela coloca aquela presa para fora e pica, tá bom? Essa presa ela também é uma presa caniculada, né? O que significa isso de presa caniculada? Significa que tem como se fosse um canal, tá? Que é por onde vai escorrer essa peçonha, tá? E aí aumenta a eficiência da captura da sua presa, da paralisação, né? Da sua presa. O que a pessoa faz é matar a presa, paralisar aquela presa, né? Para poder ele conseguir se alimentar, tá, gente? Então, assim, de serpente, o que já caiu em prova, tanto na UPE quanto em outros vestibulares que têm o perfil da UPE, foram questões nesse estilo, tá? Segunda ordem que a gente vai ver, ordem Quelônia, ou também conhecida como Testudines, tá? Quelônia é o mais comum. Quem faz parte desse grupo? As tartarugas, os cágados e os jabutis, tá? A característica que define essa ordem é o corpo revestido por um plastrão ventral e uma carapaça dorsal. Então, o plastrão é isso que está embaixo do animal, plastrão ventral, e carapaça dorsal, que é o casco da tartaruga, o casco do jabuti, o casco do cágado. Beleza? Então, essa é a característica que define esse grupo. Muita gente pergunta, né? Qual é a diferença entre cágado, jabuti e tartaruga? Eu separei esse slide daqui, né? Isso aqui é mais, veja, isso aqui é mais para conhecimento de vida, para a gente saber diferenciar, tá? Daqui, dessa lista de diferenças entre jabutis, cágados e tartaruga, o que já caiu foi somente isso daqui, ó. Deixa eu ver se tá visível para vocês, né? Pronto. O que já caiu foi isso daqui. E não foi nem na UPE. Ó, vou deixar cá para você. Que foi comparando a forma como esse pescoço era retraído nesses animais. Então vê aqui, ó, no jabuti. Criptodira, pescoço retraído verticalmente para dentro do casco. Pleodira, flexionam o pescoço lateralmente, né? Ou seja, é aquele animal que em vez de fazer assim, né, ele faz assim, tá? Para poder colocar o pescoço dentro do casco. E a tartaruga é criptodira também, tá? O pescoço é retraído também verticalmente para dentro do casco. Então, tem tartarugas que retraem assim e tem tartarugas que retraem assim, de lado, tá? Então, de tudo aqui foi somente essa informação sobre flexão do pescoço que já cai em prova, tá? Tem outros também, por exemplo, o jabuti. O jabuti que é esse daqui, ó. Deixa eu voltar a foto. Pronto. Esse daqui é um jabuti, tá? O jabuti, ele é exclusivamente terrestre. O cágado é esse daqui. O cágado, ele vive em água doce, rios, lagos, em alguns tanques de praça você consegue encontrar ele também. E por fim temos aqui a tartaruga, tá? Onde a tartaruga, geralmente a tartaruga ela é de água salgada, mas existem algumas espécies de tartaruga que a gente encontra em água doce. Beleza? Então, é isso. Tá? Claro, aqueles animais que são
né, classificados como animais marinhos, né, veja que a pata dele é adaptada para nadar. Já esses animais aqui de água doce, né, no caso do cágado, ele tem uma pata que é adaptada para nadar, mas ele tem garras. E essas garras servem exatamente para poder ele cavar os fundos de rio, né, ter o apoio no fundo do rio. E os jabutis, veja que se você jogar um jabuti na água, ele vai morrer afogado. Porque além dele não ter um formato hidrodinâmico, ele é pesadinho, né? E aí vai acabar afundando. Então ele tem a perna ou a pata mais grossinha para poder ele conseguir caminhar normalmente no ambiente terrestre, tá bom? Então, é isso daí. Tem as outras características, né? Depois vocês dão uma olhadinha aí nos slides, são mais curiosidades mesmo, tá bom? Só para não encher com muita informação. Terceira ordem, ordem Crocodila, né? Ou Crocodilia, né? Mas como é em latim a gente fala Crocodila. Aqui nessa ordem a gente encontra os principais representantes: o gavial, o crocodilo e o jacaré, tá? Qual é a característica marcante desse grupo? A característica marcante desse grupo é corpo revestido por placas dérmicas. Veja, todos esses animais eles vão apresentar a pele queratinizada. Só que a forma como essa queratina se apresenta é o que diferencia um grupo do outro, tá? Aqui, essas queratinas elas estão organizadas em placas, tá? É como se fossem escamas, só que escamas mais grossas, se comparada lá com a das serpentes e a dos lagartos, tá? Aí aqui também, deixa eu aumentar para você, existem algumas características, né, que diferenciam, né, os gavialídeos, os crocodilídeos e os aligotarídeos, tá? Esses aligotarídeos aqui são jacarés, tá? Tanto é que é alligator, né, que é o jacaré em inglês. Então veja, ó, qual a diferença entre esses três? Isso aqui nunca caiu em prova não, mas tá aqui, ó. Nos jacarés, né, o jacaré, tá aqui, ó, jacaré, tá? Você tem aí, ó, apenas os dentes superiores são visíveis quando ele tá com a boca fechada. Crocodilo, ó. Nos crocodilos, a gente pode ver tanto os dentes superiores quanto os dentes inferiores quando ele fecha a boca, tá? Já o gavial a gente consegue ver a maioria dos dentes. E geralmente ele tem esse focinho, né, bastante comprido. Tá? O que é mais comum, né, são os jacarés e os crocodilos. Ó, em relação ao focinho, ó, o focinho do jacaré, ele é curto, tá? E largo, enquanto que o dos crocodilos ele é comprido e extremamente forte, tá? Se comparado aí com os dois. Tudo bem, gente? Então assim, esses são os principais grupos aí dentro da classe dos répteis, as principais ordens de classe dos répteis, tá? Aqui vamos falar um pouquinho mais aí, né, da estrutura e da fisiologia desse grupo. Em relação à sua epiderme, né, foi uma das primeiras características que eu falei para vocês. A epiderme desse grupo ele é altamente queratinizada, né, rico em queratina, que é uma substância impermeabilizante, tá? E isso permitiu uma adaptação ao ambiente terrestre, tá? Lembrando, quais foram as características que definiram a conquista dos répteis definitiva, né, no ambiente terrestre? A pele queratinizada e o ovo com casca e a bolsa amniótica, né, com um âmnio, beleza? O pulmão, tá? O pulmão dos anfíbios, a gente viu na aula passada, né, que os anfíbios eles vão apresentar um pulmão mais reduzido com a menor área de troca gasosa. Por isso que os anfíbios precisam da respiração cutânea. Já aqui nos répteis, tá? O pulmão ele vai apresentar uma maior quantidade de dobras internas, né? E essas dobras internas vão permitir uma maior área de troca gasosa, tá? Além disso, né? Além dessa novidade de ter uma maior quantidade de dobras, se comparado com a dos anfíbios, aqui nos répteis você encontra músculos associados aos pulmões ao redor das costelas, que esses músculos vão ajudar na hora que aquele animal for puxar o ar do ambiente, tá? Lembrando, isso aqui não é o diafragma, tá? O diafragma você encontra nos mamíferos. Aqui é um músculo nas costelas, que a gente chama de músculos intercostais, tá? Bom, aí em relação ao coração, né, tem muita questão de réptil que fala aqui do coração dos répteis. Existem dois tipos de coração dos répteis. O coração tricavitário e o coração tetracavitário. Vou falar primeiro aqui do tricavitário, tá? Porque
esse tricavitário representa a maioria dos répteis, tá? Então, vamos ver aqui na imagem, tá? O coração tricavitário, veja, é que nem o dos anfíbios, né? 2 átrios e 2 ventrículos. Só que observe que o ventrículo está parcialmente dividido. Olha aqui o ventrículo. Deixa eu colocar em preto, que acho que fica melhor. Ó, o ventrículo aqui, ó, parcialmente dividido, tá vendo? Só pelo fato de existir esse septo horizontal aqui, né? Primeiro, que isso daqui é uma... Opa, aqui caiu um negócio aqui, só um minutinho. Senão a gravação vai parar. Acho que agora foi. Foi, né? Pronto. Meu filho, o negócio aqui é na raça. Veja, só pelo fato, né, de ter esse septo, é uma evidência evolutiva de que aquele coração está para se fechar. Tanto é que nos grupos de répteis mais evoluídos, ele se fecha, tá? Que são os crocodilos. Os crocodilianos, eles apresentam um coração com 4 cavidades, tá? Então veja, ainda tem mistura de sangue aqui? Ainda tem mistura de sangue aqui. Então eu posso dizer que a circulação, ela é uma circulação incompleta. Só que a quantidade de sangue que é misturado aqui é bem menor do que a dos anfíbios. Porque anfíbio não tem septo nenhum dividido o ventrículo. Os répteis têm esse septo horizontal e diminui a quantidade de sangue que é misturando, aumentando aí a eficiência na circulação, tá? Esse septo daqui, ele pode ser chamado de septo horizontal ou simplesmente septo de Sabatier. É a mesma coisa, tá? É porque os nomes, como eu acho que eu já comentei com vocês, né? Os nomes da biologia estão sofrendo algumas mudanças, né? Há um tempinho já. Então está sendo substituído aí o nome da pessoa que descobriu, Sabatier, por um nome anatômico, septo horizontal. Beleza? Mas aí fica com os dois, né? Os vestibulares mais tradicionais ainda utilizam esse termo aí, Sabatier, tá? Então esse é o coração tricavitário, que é o coração da maioria dos répteis. Já o coração tetracavitário, né, aquele coração que vai apresentar 4 cavidades, aí é exclusivo do grupo dos crocodilianos, que tecnicamente, né, tecnicamente não, né, evolutivamente falando, é o grupo mais complexo, tá bom? Só que vamos se atentar ao detalhe aqui. Veja, apresenta, né, átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Veja que o septo aqui foi fechado, ó. Não existe mais mistura de sangue. Então, eu posso dizer que a circulação dos répteis, da maioria dos répteis, ela é incompleta. Agora, a circulação dos crocodilos, que é uma exceção, a circulação dos crocodilos ela é completa. A maioria é incompleta porque tem mistura de sangue. Esse daqui, ele é completo porque não tem mistura de sangue. Beleza? Algumas questões falam o seguinte: apesar de não ter mistura de sangue dentro do coração, existe ainda uma pequena mistura de sangue fora do coração. Olha aqui nessa imagem, preste atenção aqui. Ó, tem essa artéria, vou até colocar em azul para ficar na mesma cor, né? Olha, quando o ventrículo direito bombeia o sangue para fora, né, daqui do coração, tá? Essa artériazinha daqui, veja, ó. Essa artériazinha daqui, ela é uma aorta, e essa outra artéria daqui, deixa eu botar em vermelho, ela também é uma aorta. O que é artéria aorta? A artéria aorta, gente, quando você estuda fisiologia humana, tá? A artéria aorta é uma artéria que vai conduzir o sangue do coração para todo o corpo daquele animal, tá? Então aqui tem um diferencial se comparado aos outros mamíferos, tá? Normalmente, nos mamíferos, a gente encontra a artéria pulmonar, que sai do ventrículo direito e vai para o pulmão, que é essa daqui, ó. Artéria pulmonar, olha ela saindo aqui, ó. Ela sai do ventrículo direito, leva esse sangue para o pulmão para poder ser oxigenado, tá? Então, na gente, nos humanos, nós não temos essa artéria aorta esquerda aqui, tá? A gente só vai ter uma artéria aorta, que é a que sai desse ventrículo daqui, beleza? Então veja, o que é que está acontecendo? Apesar de ser um coração de 4 cavidades e não ter mistura de sangue dentro do coração, esses crocodilos aqui, eu falando para a câmera desligada agora, esses crocodilos, eles vão apresentar, tá? Eles vão apresentar
duas artérias que vão conduzir o sangue para todo o corpo. A artéria direita, a artéria aorta direita e a artéria aorta esquerda, tá? A artéria aorta direita, tá? Que é essa daqui, olha para a imagem. A artéria aorta direita, ela tá conduzindo sangue arterial, tá vendo? Vermelho aqui, ó, saindo. Já a artéria aorta esquerda, que vai para o lado esquerdo do animal, né? Por isso que tem essa divisão, ela tá saindo sangue venoso. Só que observe que tem um canalzinho aqui, tá vendo? Tem um canalzinho aqui que comunica o lado, a artéria esquerda com a artéria aorta direita. E aí quando ocorre essa mistura de sangue, olha o que é que acontece aqui, ó. O sangue vai com pouco gás carbônico, não é um sangue venoso, né, que vai. Enfim, o que é que eu quero dizer com isso? Essa ponte que eu destaquei aqui para vocês, vou destacar novamente, ó, essa ponte daqui, que mistura o sangue fora do coração, é uma ponte que a gente encontra na artéria aorta, tá? Porque existem duas artérias aortas nos répteis, a artéria aorta esquerda e a artéria aorta direita. No mamífero, a gente vai ter uma artéria aorta, só que lá na frente essa artéria aorta ela pode se dividir, tá? Aqui não, aqui são duas artérias diferentes, tá? Então o foramen de Panizza, que é isso que eu circulei para vocês aí, o foramen de Panizza é uma ponte que mistura sangue arterial e sangue venoso fora do coração. Somente por isso, isso daqui diminui um pouquinho a qualidade da oxigenação do corpo daquele animal. Tá? Então veja, é uma mistura mínima de sangue que tem se comparado, né? Veja, nos anfíbios é uma mistura total. Nos répteis não crocodilianos é uma mistura parcial. É uma mistura bem menor. Nos répteis crocodilianos é uma mistura quase nula. Tá? Bem pequenininha. Aí já nas aves e nos mamíferos não tem mistura nenhuma de sangue, nem dentro do coração e nem fora do coração. Tudo bem? Então, só isso daí, fique esperto nessa questão aí da circulação. Entenda bem. Se não entendeu, anota sua dúvida, tira a dúvida comigo no ao vivo. Beleza? Porque é extremamente importante essa questão da circulação dos répteis. Você precisa saber a diferença, tá? Opa! Vamos lá. Aqui são outras características mais gerais, né? Por exemplo, nos répteis a gente encontra a presença de cloaca, tá? A sua excreção é uma excreção feita por um par de rins, né? A gente viu que os rins, desde que apareceram, todos os animais que vêm em seguida vão apresentar esse rim, tá? Aí aqui é uma informação relevante, ó. Os rins, tá? Eles vão liberar os excretas, né, do nosso corpo, principalmente os excretas nitrogenados e outras substâncias que têm em excesso. Existem 3 tipos de excretas nitrogenados, tá? Isso a gente vai ver melhor lá na aula de fisiologia, né? Junto com fisiologia humana. Então, esses excretas nitrogenados, né, são a amônia, a ureia e o ácido úrico. Aqui, veja que eu coloquei, ó, olha na imagem, eu coloquei o ácido úrico. Cadê que eu perdi o mouse aqui? Pronto, achei. Ácido úrico, tá vendo? Esse ácido úrico aqui, gente, tá? O ácido úrico é o excreto nitrogenado menos tóxico que existe. E por ser menos tóxico, ele precisa de pouquíssima água para poder se diluir, para poder ser colocado para fora. Então, veja como até isso é uma estratégia para diminuir a perda de água. Então, nos rins daquele animal, quando ele vai liberar esses excretos nitrogenados, né, esse ácido úrico, ele reabsorve o máximo de água possível, deixando realmente aquela urina, né, aquela excreta bem concentrado. Por isso que forma uma pasta branca que é liberado juntamente com as fezes, tá? Então isso a gente encontra também em aves, né? Porque as aves também liberam ácido úrico como excreção. E aí, junto com as fezes das aves, tem uma manchinha branca, né? Pronto. Isso daí está associado a essa alta concentração de ácido úrico. Porque ele pode ficar concentrado porque a sua toxicidade é baixa. Ah, se fosse amônia. A amônia tem que liberar, perder muita água. Quem é que tem o excreto nitrogenado de amônia? Os peixes, tá? Os peixes vivem no ambiente aquático. Então, água não é problema para peixe. Então, pode liberar amônia sem problema nenhum. Beleza? Uma observação importante, tá? Aí é exclusivo de... Assim, não exclusivo de serpentes, né? Mas geralmente a gente trabalha com isso daqui mais com as serpentes, tá? Existem outros animais que vão apresentar esse órgão também, que é o chamado de órgão de Jacobson, ou o nome anatômico, né? Órgão vomeronasal. O que é esse órgão daqui? Esse órgão, ele é um órgão
olfativo localizado no teto da boca. Porque geralmente as questões falam desse órgão somente nas serpentes. Porque tem aquela característica que é clássico da serpente, né? De ficar colocando a linguinha para fora. Tá? A serpente coloca a língua para fora e bota para dentro de volta. Por que isso? É exatamente por conta desse órgão vomeronasal. Ela coloca a língua para fora para ela capturar partículas, né, químicas que estejam em suspensão no ar. E aí coloca essa língua para dentro. E aí, quando ela coloca essa língua para dentro, ela passa por esse órgão de vomeronasal, órgão de Jacobson, né, ou vomeronasal. E aí é dessa forma que ela consegue sentir o cheiro, tá? Não é sentir o cheiro como a gente sente, não, mas ela é como se ela lambesse o ar, passasse nesse órgão para poder perceber, tá? Isso daí é extremamente refinado, né? Porque a ínfima partículazinha que ela encontra no ar, ela consegue identificar, tá? Essa é uma forma de encontrar outras serpentes para acasalamento, né? Enfim, o seu ambiente, até mesmo de capturar, localizar, né, a presa. Tudo bem? E por fim, temos aí a reprodução, que não tem nada de diferente até então, tá? São animais dioicos. A maioria desses animais, a maioria dos répteis, eles são ovíparos, ou seja, colocam ovo, tá? Como é isso que você está vendo aí na imagem, o ovo de tartaruga. Existem algumas espécies que são ovovivíparos, né? Como por exemplo a jiboia. A jiboia ela é ovovivípara, tá? Ela, em vez de ela colocar o ovo fica retido dentro da barriga dela, tá? Fecundação interna, não depende de água para sua reprodução. Desenvolvimento direto, sem fase larval nenhuma. Então veja, gente, ó, olha aqui nessa imagem. Aqui nessa imagem representa as duas principais características para a conquista do ambiente terrestre. A pele queratinizada e o ovo com casca, né? Casca mais âmnion, né? Âmnion. Certo? Então, são essas duas características aí que representam finalmente a conquista do ambiente terrestre. Beleza? Então veja, onde é que um anfíbio poderia colocar o ovo dele numa areia dessa, uma areia seca? Todos os filhotes iriam morrer. A partir do momento que teve essa casca, que teve esse âmnion, resolveu todo o problema. Tudo bem, gente? Bom, então, essa foi a nossa aula, né, de répteis, tá? Com esse novo formato, né? Espero que vocês tenham gostado, né? E aí, avaliem tudo, tá? Qualidade de imagem, principalmente do som, tá? Porque o som eu acredito que eu ainda posso melhorar um pouquinho, né? Mas com esse microfone aqui que eu tô usando, né? Eu cheguei no máximo que eu podia, né? E eu tenho que ir em busca de outros microfones se ficou baixo para vocês, tá? Então, tamo aí, tamo junto e até a próxima, tá? Até aula ao vivo. Tchau!